Obrigado, pastor Valmir. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você precisa saber disso. Eu preciso que você saiba que eu me sinto honrado de estar aqui com os irmãos e que, para mim, é uma experiência que me anima a continuar trabalhando dentro dessa área, a qual nós temos muitas resistências, mas também temos muitas vitórias. Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça e repita uma oração comigo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador e é o Senhor da minha vida. Eu te convido para entrar na minha vida e ministrar o meu coração. Atrai-me essa noite com as suas cordas de amor a um lugar de intimidade e de conhecimento e revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, sopra sobre mim uma unção de entendimento e cura as minhas feridas, cura as minhas dores e retira de mim todo machucado que me faz perambular numa vida que o Senhor não sonhou para mim. Me abençoe em o nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre libertação, sobre liberdade espiritual, existe um tema que a gente precisa rever. Nós já ministramos para a igreja os fundamentos, como lidar com a maldição. Já ministramos sobre confronto espiritual. Hoje à tarde, para a liderança dos intercessores, do Ministério de Oração e Intercessão. Ministramos sobre identidade e autoridade espiritual. Mas tudo isso tem um fim. Tudo isso tem um foco, um objetivo. E a meta qual é? Curar feridas. Nós vivemos um mundo e uma sociedade que multiplica gente ferida. Nós vivemos assim no mundo, as nossas próprias casas, os nossos lares, são lares onde são produzidos muito machucado. Existe muita deslealdade, existe muita traição, existe abuso, existe violência doméstica, existe competição entre irmão e irmão, entre filho e mãe, entre filha e mãe, entre filho e pai. Isso tudo vai causando feridas e traumas na vida de homens e mulheres de Deus. Na verdade, Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes mesmo. Me perguntaram assim: pastor, me dá uma afirmação. Eu não vou na igreja, eu não vou para a igreja. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, querido. A gente escuta muita expressão: você assistiu o culto hoje? É uma expressão muito errada. Na verdade, nós prestamos culto. A única pessoa que assistiu o culto hoje aqui foi Deus. O culto é para Ele. O louvor não é para você, o louvor é para Deus. A igreja, ela sofre por quê? Porque a igreja é um local de cura. Que tipo de gente que entra numa igreja evangélica hoje, gente? É gente que já tentou de tudo por aí. Gente que já buscou solução e já bateu em todas as portas. Mas principalmente gente que foi ferida. Então hoje eu queria ministrar sobre cura da alma, cura das memórias amargas. E eu quero começar denunciando o espírito que produz isso. Eu quero começar colocando o dedo e apontando por uma entidade que a Bíblia aponta para ela e diz: está aqui. E se você entender
que cada pessoa que um dia foi de alguma maneira ferida e machucada, essa pessoa é o próprio alvo do amor de Deus e Deus não vai mandar anjo. Sabia que Deus não vai mandar anjo, querido? Deus vai mandar é você. Então eu queria que você se compadecesse. Tira do teu coração assim todo sentimento de vanglória, de orgulho. Isso é farisaísmo, querido. De você se achar que você é melhor que alguém. Eu, como pastor de homens da minha igreja, eu atendo todo tipo de gente. Por exemplo, atendo muitos jovens homoafetivos na igreja. Você acha que aqui nessa igreja não tem nenhum jovem assim? Acha? Nenhum homem? Nenhuma mulher? Você está enganado, querido. Você está enganado. E a gente que sofre. Gente que vem pedir socorro. Gente que diz, pastor, eu queria ser como Salomão, assim que teve 1000 mulheres. Mas quando entra um casal na igreja, eu não reparo na moça, não, eu reparo no rapaz. E eu quero ser livre disso. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi isso. Você vê que existe assim, quando você busca identificar e sondar e mapear a vida de um jovem. Gente, esse rapaz, ele precisa de muito amor. Ele não precisa de rejeição. Ele já foi rejeitado. Ele mesmo se rejeita. Ele mesmo se exclui. Ele mesmo não se permite se perdoar. Pastor, um jovem desse pode ser liberto? Opa, pode sim. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Você pode pegar a vida de um jovem assim. Você vai identificar um desses 4 quadros. Número 1. Pais, homens. Pai violento. Na vida de todos os rapazes homoafetivos, você encontra um pai violento. Sujeito não é pai, é um cavalo. Tem que fazer um culto para fazer a unção com óleo da ferradura do cavalo. Ele entra na igreja, tira a ferradura, porque é uma estupidez que faz com que aquele jovem, desde pequeno, rejeite a figura masculina. Abusos dentro de casa de ordem violenta. Agressão contra a mãe, agressão contra a avó, vindo do pai. Número 2, pais ausentes. Cadê o pai? Não está. O pai se separou, o pai abandonou, o pai arrumou uma outra família, o pai foi embora, o pai não está em casa. Ausência da figura masculina dentro do lar. Número 3, abusos sexuais. Gente, eu estou impactado com a quantidade de gente que é abusada na infância. Gente que está dentro da igreja. Gente que teve a sua pureza roubada. Gente que teve a sua inocência covardemente retirada. Gente que está aqui dentro. Eu sei que você está aqui dentro. E por fim, o último, quarta característica é a perseguição espiritual. Nós já falamos sobre isso, sobre lidar com a maldição, mas eu vou tratar mais sobre isso amanhã, ainda pela manhã, a partir das 9 da manhã. Eu queria convidar você. Pastor, eu não tenho problema nessa área, então venha. Você ajudar a orar por mim. Eu não tenho problema nessa área, então venha. Você vai aprender a trabalhar e a operar e se mover e na cura de gente que tem dificuldade nessa área, que luta nessa área e que quer vencer nessa área. Amém? Eu vou pedir para o irmão colocar o material. E eu quero começar falando e usando esse exemplo. Pode passar, querido. Usando esse exemplo para falar sobre esse príncipe das moscas que habita nas feridas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, verso 2, diz
e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, ficou doente. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Essa mesma entidade denunciada no Evangelho, em Mateus capítulo 12 e outras partes, mas eu escolhi esse texto. Então levaram-lhe um endemoniado, presta atenção, um endemoniado que era cego e mudo. É uma enfermidade, queridos. O endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Mateus 12, de 22 a 24. Gente, quem é Baal-zebub ou Beelzebu? Quem é? A tradução para esse nome é Senhor ou Deus das moscas. É um espírito imundo que opera como a mosca. Quando você machuca, você tem um machucado. Quando você tem um animal machucado, por exemplo, que a ferida fica ali exposta. O que fica na ferida ali em volta? Um monte de mosca. E a ideia é sempre curar superficialmente. A ideia é o seguinte: pega um mata-moscas e joga aqui que você vai matar as moscas. Vai matar. Mas 10 minutos depois vem outra mosca. Porque o local onde ele fica impregnado é na ferida. E a própria ferida atrai esse tipo de inseto, desse animal imundo. No caso aqui, fazendo referência a um espírito imundo. Havia um homem, ele era cego e mudo, e a Bíblia o chama de endemoniado. Aqui o problema não era oftalmológico. Aqui o problema não estava dentro do consultório da fonoaudióloga, ele era mudo. Não. Aqui a questão é enfermidade. Enfermidade, queridos, é espiritual. E os próprios fariseus reconhecem que existe um espírito imundo que opera no meio da enfermidade. É somente por Beelzebu, Baal-zebub, que ele expulsa demônios, porque ele é o príncipe dos demônios. E Jesus trava ali uma conversa lógica e teológica, ensinando: se Satanás luta contra Satanás, a sua casa está dividida. E uma casa dividida não subsistirá. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Pode passar. Uma pessoa curada, gente, é assim que eu gosto de definir ela. Uma pessoa que está livre da operação das moscas, que não tem ferida na sua vida, é uma pessoa aprovada. E é por isso que 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero me aprofundar nesse texto. Já falei um pouquinho sobre ele ontem à noite, mas eu quero mergulhar um pouco mais e extrair desse texto um óleo de cura sobre a sua vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós falamos que quando nós queremos dizer que somos obreiros, normalmente eu pergunto qual é a obra de Deus e as pessoas levantam. A obra de Deus é pregar o evangelho, e se a pessoa é inclinada para missões, é fazer missões, e se a pessoa gosta do pequeno grupo, é pequeno grupo, e se a pessoa vive no louvor, é adoração, enfim. Se o irmão é professor da escola bíblica e prega, ele gosta de falar na obra de Deus, é você pregar o evangelho. Nós falamos ontem que a obra de Deus é você mesmo. Deus está preparando em você um palácio para que Ele mesmo more aí dentro. Ele está levando você até a estatura de varão perfeito. Pode passar, querido. Procura apresentar-te a Deus. E é muito importante você lidar com a aparência. A gente hoje
se preocupa muito com aquilo que os outros vão pensar. Como é que eu vou me vestir? Como é que ele vai pensar de mim? O que ele vai achar de mim? Existe uma indústria de cosmético que trabalha para isso. As pessoas não querem envelhecer e passa creme no rosto, mas tem o creme da testa, tem o creme do queixo, tem o creme do cotovelo, tem o creme do joelho. E tudo isso querendo disfarçar o envelhecimento. É a síndrome de Peter Pan. O sujeito não quer ficar velho. Só quem envelhece, você sabe que é o Capitão Gancho, né? O Capitão Gancho está sempre velho. Vem aquele crocodilo, né? Com aquele relógio para lembrar ele, ó, o tempo passe, você vai ficar velho. Mas nós queremos disfarçar e no coração da gente, a gente quer dizer o quê? Tá tudo bem. Então como é que eu faço para esconder a minha ferida? Eu te distraio com a minha beleza. Eu te distraio com a minha roupa nova. Eu te distraio com a minha aparência. E eu, em vez de me apresentar a Deus aprovado, eu quero me apresentar à igreja, a pessoas, ao pastor, ao meu líder, à minha ovelha. E eu quero esconder a minha ferida. Quando o profeta Samuel, ele visita a casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, quando ele olha o irmão de Davi, o primogênito, o cara era um tipão, minha irmã. O cara era bonito, formoso aos olhos, cara de rei, jeito de rei, porte de rei, vestido como rei. Ele abre o chifre cheio de óleo, e ele vai ungir aquele homem rei de Israel, e Deus fala, pode parar aí. Você não vê como eu vejo. Você vê o que está diante dos seus olhos, mas eu não vejo a aparência, não. Eu vejo o coração. Eu vejo aquilo que ninguém vê. Então eu quero que você olhe para mim aqui agora. Olha para mim. A única coisa que você vê em mim agora é justamente aquilo que Deus não está percebendo. Deus vê o meu coração. É por isso que muita gente faz aliança com pessoas que enganam ela. Que prometem, eu não vou te abandonar, você jura. Você vai diante do pastor da igreja e fala assim, você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. O cara diz, eu juro pela minha mãe mortinha debaixo de um trem com o cabelo arrepiado. Você lembra disso? Juro. É por isso que Jesus fala, não jureis. Não submeta a responsabilidade de Deus, a tua fraqueza. Não submeta a Deus a tua covardia. Não jure nem pelo céu, nem pela terra. Não jure nem pelo cabelo da sua. Eu não posso jurar mesmo. Eu não tenho cabelo. Você não pode manter ele aqui. A aparência, gente, é algo que engana você e a mim também. É por isso que o texto diz, procura apresentar-te a Deus. Procura esquecer. Porque quanto mais você quer aparentar para os homens, mais você fica reprovado diante de Deus. Quanto mais você quer parecer aos homens que você é alguém, menos você recebe de Deus prêmio. Os fariseus se preocupavam muito com o quê? Com a aparência. E alargavam os seus filactérios, as suas franjas. Amavam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles queriam ser vistos orando nas praças. Olha, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, ora em secreto, e Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Eles amavam jejuar e mostrar o quão eles estavam jejuando, como a vida deles era piedosa. Isso tudo entra, de uma certa maneira, no meio da realidade cristã, batista, de corte protestante. Quando nós queremos dizer para os outros
aquilo que só Deus deveria saber. Quando nós queremos aparentar, daí Jeremias 6,14, declarar: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando há paz. Então o sujeito, ele tem dentro dele um câncer, mas ele esconde o câncer. Ele coloca um band-aid e diz: está tudo bem. Mas a ferida está lá dentro. O passado dele machucado está lá dentro. O abandono está lá dentro. A rejeição está lá dentro. Quando ele olha para trás, ele fala: eu não tenho que me orgulhar da minha família. Eu não tenho nada que me alegrar pelo pai que eu tive. Eu me lembro como eu era tratado dentro da minha casa. E aí, o que eu faço? Eu fujo, eu vou para bem longe, aonde ninguém me conhece, e ali eu disfarço a ferida, e todo mundo pensa: não, esse camarada é uma benção, essa mulher é uma benção. Lida com a aparência como? Pode passar. Fazendo a prova. Para que você seja um obreiro aprovado, o que você tem que fazer, querido? Fazer a prova. Como é que você passa de ano? Fazendo a prova. Como é que você passa no vestibular? Fazendo a prova. Procura apresentar-te aprovado. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, capítulo 12. E Tiago fala sobre prova e sobre tentação. Qual é a diferença, gente, entre a prova e a tentação? A prova vem de quem? A prova vem de Deus. E Deus te prova porque Ele quer te aprovar. E Deus te prova porque Ele quer que você se aproxime dEle. E a tentação? A tentação é maligna. O diabo te tenta. Para quê? Para sequestrar o teu juízo. Como é que funciona a tentação, gente? A tentação funciona assim: compre batom. Compre batom. Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. Eu me lembro que o garoto pegava 2 ônibus para ir para casa, pegava o primeiro. Aí quando eu descia do ônibus, assim, na minha cara tinha uma mercearia assim. O que você acha que tinha lá? Batom. Havia dias que eu comprava batom e voltava o outro trecho a pé. Sedução. A sedução te captura. A sedução te leva para onde? Te leva para um ambiente de escuridão. E você não consegue pensar. Você não consegue mais raciocinar. Você não consegue mais ter vontade própria. Porque o teu único desejo, o que é? É comprar aquela bolsa que você sabe, querida, que está na promoção agora. E você compra agora porque está na promoção. Quantos aqui já chegaram e compraram uma roupa que nunca usaram na vida? Você foi tentado, meu irmão. Você foi tentada, querida. E você caiu em tentação. E quando você cai em tentação, você cai numa armadilha que você não consegue mais sair. E de repente, quando você cai em tentação, você fala: mas o que foi que eu fui fazer? Como é que eu vou sair desse buraco aqui? Como é que eu vou sair desse cativeiro? Como é que você lida com a prova, querido? Olha para mim aqui. Quando você não passa na prova, o que você tem que fazer de novo? O que, querido? Vai ter que fazer a prova de novo. Então, esse ciclo de faz a prova é reprovado, faz a prova é reprovado, faz a prova é reprovado, faz a prova de novo, é reprovado. Não é a mesma prova. Se você cai numa determinada área, já que estamos falando aqui de finanças, de cair em tentação, você comprar uma bolsa, eu digo para você que amanhã você vai ser provado de novo. Talvez mês que vem, talvez ano que vem. E se você não vence hoje a prova, olha, a vida vai construir para você um caminho assim pavimentado para chegar lá, para te provar na mesma área. E tem gente que não aprende.
entra numa área de dívida e não sai mais. Aí quando sai, ufa, aí entra de novo. Aí entra de novo. Eu digo para ele, rapaz, não se meta com essa moça. Você sabe que nós tínhamos uma moça na igreja, eu ministério de jovens com a minha esposa. Sabe aquela moça que era bonitinha, mas... Sabe aquela moça que namorou metade da igreja? E o rapaz chegou, se apaixonou, eu falei, rapaz, calma. Não, ela me ama. Falei, rapaz, a moça, essa moça tem assim um coração de ânimo dobre. Sabe? Ela fica cocheando entre dois pensamentos, uma hora ela gosta de um, outra hora ela gosta do outro. Eu quis dizer assim, espiritualizar uma realidade da vida. E aí o moço, não, ela me ama, vou ficar noivo, vou casar. Aí a moça deu um azar, eu morava num bairro e fui no supermercado. Quem que eu encontrei lá? A moça abraçada assim, vivendo um romance perto do supermercado com outro rapaz. Eu fiz questão de chegar perto e dizer assim, ei, irmã, paz do Senhor. Fiz. E aí, logicamente, ela foi, contou pro rapaz, o pastor viu, confissão de flagrada, é um problema. Ele falou, não, pastor, mas ela me ama e vai mudar, ela me ama e vai mudar. Casou com a moça. 3 meses depois, o que você acha que aconteceu? Pastor, o senhor tinha razão. A moça não era de Deus. Eu falei, agora é. Agora é a escola do caráter. Agora, você casou até que a morte te separe. Agora você vai ficar nessa... Não falei para não fazer? Então a aparência, gente, leva a gente a ser enganado e pior do que isso, ser reprovado. Pode passar, querido. Quais são as razões, então, que Deus nos dá as provas? Em primeiro lugar, para nos expor e eliminar de nós as impurezas. Essa palavra tentação que a gente está falando, ela passa... Você sabe o que significa tentação? É a mesma palavra que se usa para a espada. Não sei se vocês sabem disso. Quando você prepara o processo da espada romana, você tenta a espada. Como é que você tenta a espada? Você pega aquele ferro, aquele aço, joga no fogo, aquele aço fica incandescente, né? Fica numa temperatura que transforma o aço na austenita, assim que se chama. Aí o ferreiro vem com uma marreta e pá! Pá! E vai batendo, até que aquelas fissuras, as ranhuras, as rachaduras vão sendo eliminadas. Aí ele pega de novo aquele aço e joga na água. Tira da água, coloca no fogo, e quando aquilo fica incandescente, bate com a marreta, até que fica um aço tão puro que não vai mais quebrar na batalha. Isso é tentar. Então, a primeira coisa que a prova faz com a gente, o que é? É testar e nos eliminar as impurezas. A prova, querido, é para você aprender a viver em santidade. A prova é para você aprender a suportar aquilo que a vida vai te propor como elemento de sedução para te tirar do caminho do Senhor. Em segundo lugar, testar as nossas reações instantâneas, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. A prova testa a maneira como a gente reage imediatamente. Dependendo do teu temperamento, por exemplo, Pedrão, discípulo, eles veem Jesus, é um fantasma, Jesus diz, não sou eu. Não, se é o Senhor, manda que eu vá contigo. E Jesus fala, vem, ele nem pensa 2 vezes. Pedro primeiro faz e depois ele pensa.
Primeiro ele fala, depois ele pensa no que ele pensou. Ele puxa a espada e diz, ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. Eu vou morrer contigo. Pedrão, baixa a tua bola, Pedrão. Ainda essa noite, antes do galo cantar, tu vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Você, calma, Pedro, calma, Pedro. Calma. Testa as nossas reações instantâneas. É para isso que Deus nos dá provas. Para que a gente seja aprovado. Fala menos, ouve mais. Você foi reprovado, na próxima vez não faz mais essa aliança. Você foi reprovado, na próxima vez não entra mais nesse negócio. E por último, a prova. Isso. Meu controle remoto. Testa a nossa disposição de obediência a longo prazo. Eu gosto muito desse texto de Deuteronômio 8:2, que diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Muita gente pergunta assim, pastor, por que tem determinados assuntos da minha vida que não se resolvem? Eu estou orando há anos por isso e não se resolve. Porque é uma prova em que Deus está testando a tua disposição de obediência a longo prazo. Existem milagres que já aconteceram na tua vida. Existe clamor que já aconteceu na tua vida. Eu estava testemunhando à tarde, para quem estava aqui na igreja, a maneira como meu filho foi curado. Esse processo todo demorou muito tempo, foi um processo prolongado. E eu vi muita gente ser curada rapidinho, meu filho ficando lá. Então isso foi testando o quê? A minha disposição de obediência. Eu quero saber até onde você vai. Querido, Jó não é Jó porque ele nasceu Jó. Porque quando o inimigo, ele vai pedir Jó, ele diz o seguinte, o Senhor está manipulando o sistema, Deus. Servirá Jó ao Senhor debalde, ou seja, é de graça. O Senhor dá tudo para ele, tem família linda, ele é rico, ele é milionário aqui no Oriente. O Senhor cercou ele de sebe e proteção. Assim até eu. Vai lá e tira tudo dele. Para ver se ele não vai o quê? Se ele não vai te maldizer, te blasfemar na tua cara. E não satisfeito, Jó adora a Deus. Ele vai lá e lança uma praga de chagas sobre Jó. E Jó diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. E essa palavra é uma palavra de um homem que é aprovado, apesar do longo prazo da sua prova. Então, essas são as razões por que Deus prova a mim, por que Deus prova você. Não adianta você falar assim, não, pastor, eu me converti, não vou ser provado. Querido, Deus vai te provar, porque Deus quer te aprovar. Ele quer que você seja um obreiro aprovado. Um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Pode passar. Agora, como é que você define então a derrota? A derrota é uma vida cíclica de reprovações, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como é que funciona o ciclo de derrota, querido? Funciona numa área da tua vida. Casa uma vez e fracassa. Casa outra vez, fracassa de novo. E você lá atrás já tinha tido um namorado, uma namorada que não deu certo. E outro que não deu certo. E outro que não deu certo. E outro que não deu certo. Gente, o que acontece aqui? Acontece um ciclo de derrotas. Imagina alguém, uma área da sua vida, em que você sempre é derrotado ciclicamente. Então, pode passar, querido. Quando o texto de Números 14 fala, o texto fala que ser derrotado é andar em círculos. Você já viu alguém andando em círculos? Você pega a história de Israel, você pega lá na tua Bíblia, atrás da Bíblia, tem assim, mapa das peregrinações de Israel no deserto. Eles saem da terra da promessa, chegam lá em cima, eles saem do Egito, chegam lá em cima da terra da promessa e voltam, e ficam assim, ó. Eles nunca conseguem entrar na promessa, nunca. Pastor, eu nunca consigo. Na hora que eu vou chegar lá, eu sou reprovado. Eu vou chegar lá, eu sou reprovado. Eu vou chegar lá e sou reprovado. Isso define o trauma. Como nós já dizemos, o trauma
é a ferida em cima da ferida que já estava ferida por causa de outra ferida. Esse trauma, gente, você já foi à praia? Aqui no Tocantins tem praia de rio. Gente, hoje passou um lugar já... Que lugar bonito demais. Ali tem o dedo de Deus, querido. Que lugar lindo, lindo, lindo. Então imagina que você está ali, mergulhando com aqueles peixinhos, e aí está passando um ventinho bom, tu fala assim, não vou usar sandal não, vai dar nada. Querida, aí você fica com o sol te castiga ali, e você fica todo vermelho, toda vermelha, que nem um pimentão. Aí chega o seu filho que te ama, vai te dar um abraço, você, não encosta em mim. Mas é carinho, mãe. Mas é um abraço, pai. O trauma, ele tem essa característica de produzir melindrosidade. Você sabe como é que uma pessoa melindrosa age? Você já lidou com uma pessoa melindrosa? Para você falar com ela, você tem que ter um jeitinho, né? Você tem que dar uma volta para falar com ela. Meu irmão, eu quero te contar uma coisa. O gato subiu no telhado. Você tem que ir contando aos poucos para ele, porque o trauma faz isso. Pode passar, querido. Cria uma área de quê? De hipersensibilidade. Cria uma área em que você não pode tocar ali. Você vai falar, qual é o assunto? Dinheiro. Não vou para a igreja. Qual é o assunto? Tentação. Não vou para a igreja. Qual é o assunto? Sensualidade. Não vou para a igreja. Você não pode ter assunto proibido. O mundo dele fica pequenininho. O mundo fica mesquinho. Você não tem como tratar, ele é cheio de não me toca. Um papai chegou em casa. Ele está bravo. Não fale com o papai que tem que pagar a conta do colégio amanhã, porque ele vai ficar bravo. Por quê, querido? Você vai falar, tua esposa vai falar contigo, você vai falar com a tua esposa, ela já vira uma cobra, já vira uma serpente, já vira um animal. Por quê, gente? Porque aquilo dói. Porque ele já foi reprovado 1, 2, 3, 4, 10 vezes. E aquele assunto é um assunto que produz o que nele? Hipersensibilidade. Ele grita. Gente, quantos de vocês aqui vão conversar com alguém, aí você toca no assunto, um assunto simples. É um grãozinho de areia. Ele fala, ai! Já aconteceu isso com você? Gente que você encosta nele, ele dá um grito para você, diz, ai, você foi mal, seu grosso. Você foi estúpido comigo, mas eu só perguntei como é que você tá tudo bem? Tem gente, que vem nesse quadro de trauma que é complicado. Eu no retiro uma vez, rapaz, eu inocente, né? Eu no retiro uma vez, aí chega uma irmãzinha assim dessa, né? O pastor não cumprimenta, e ela reclama. Ela mesma não cumprimenta ninguém, mas quer que todo mundo cumprimente ela. Não tem isso, gente? Tem isso. Não liga para ninguém, não visita ninguém, aí reclama. Ninguém liga para mim. Aí a irmã parou assim, pastor, o que o senhor acha dessas pessoas que passam pela gente e não cumprimentam? Essas pessoas que fingem que não vê a gente, falei, quer ver que essa pessoa sou eu? Falei, irmã, essas pessoas são ótimas pessoas. Elas estão apenas distraídas. Elas são pessoas que estão desconcentradas. São pessoas que estão concentradas em outras coisas. É isso que a ferida faz. Ela cria uma área na tua vida, querido, que ninguém pode tocar. Não me fale do meu pai. Num retiro em que eu preguei muito sobre perdão, eu me lembro de ter sentado na hora do louvor, aí o irmão do louvor, assim, o Felipe, os irmãos, a irmã ministrou assim, irmão, agora vai, abraça o irmão que está do teu lado. Quando eu fui abraçar, ele falou para mim, não encosta em mim. Eu falei, o que eu fiz? Eu te odeio.
Aí eu botei a minha viola no saco e falei, tudo bem. Aí depois a esposa dele veio falar comigo, pastor, o senhor ministrou sobre perdão, pai e filho, e o pai dele foi um perverso com ele. O pai dele abusou dele. Então, aquilo é uma área de quê? De hipersensibilidade. O que mais produz, gente? Produz o retraimento. Então, se você sabe que você está queimado de praia, e eu sou um homem muito expansivo, vou te abraçar. Quando eu entro ali na porta, você já grita daqui, pastor, não vem não, que eu estou machucado, não encosta em mim. Não encosta em mim. Retraimento. Retraimento é fuga. Retraimento, gente, é isolamento. E por último, cria uma área de vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável a pessoa é, agora aprenda isso. Quanto mais vulnerável a pessoa é, maior vai ser a fortaleza que ela constrói. Quando a pessoa fala assim, eu não converso sobre religião, pronto. Pode ter certeza que tem uma ferida e é vulnerável. Se você destruir a fortaleza, você vai lá ganhar ela para Jesus. Se você entra em qualquer área que você percebe que aquela área tem uma proteção, aquela pessoa se protege, pode ter certeza disso. Tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade ali, tem uma fraqueza ali. Então é isso que produz o que, gente? A vergonha. Não deixa aí. Pode deixar aí, mas eu não queria que você lesse aqui agora, não. Gente, o que a ferida faz na vida da gente? Olha para mim aqui. A ferida produz o que, gente? Uma vergonha. Eu morro de vergonha de alguém descobrir isso. Eu morro de vergonha de alguém saber que aqui dentro de mim tem um câncer. Eu morro de vergonha. Então, o que eu faço? Eu coloco aquilo num ambiente de quê, gente? De trevas. E quem que habita mesmo nas trevas, gente? Quem, gente? O diabo. E aquilo passa a ser um território controlado por quem? Pelo diabo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. A vergonha produz um aprisionamento. Eu quero mostrar para vocês alguns sintomas que você vai ver na sua vida, que você vai identificar na vida de alguém que precisa de liberdade espiritual. Primeiro, uma pessoa reprovada é uma pessoa que tem uma desconfiança crônica e generalizada. Ele vai usar o seguinte argumento contigo: maldito homem que confia no homem. Ele sempre vai falar isso. Isso, gente, é tirar o texto do contexto, a contexto e a pretexto do diabo. Porque a Bíblia não diz isso, não é esse o contexto. Então, ele mesmo não confia nele. Ele é infiel, ele é frágil. E a principal raiz disso aí é o quê? É transferir para os outros o mesmo discernimento que ele tem dele. Você quer ver uma coisa? Uma mulher que passou por uma série de abusos no casamento, o que ela vai dizer? Homem não presta. Ela olha para a história da mãe dela, ela olha para a história da irmã dela, ela olha para a história da prima dela, ela olha para a história da amiga dela, e ela reúne toda aquela história e fala o seguinte, cheguei a uma conclusão, o homem não presta. Ela constrói uma mentira. E uma desconfiança generalizada, não confia em ninguém. Não divide trabalho, não divide serviço, não divide ministério, não divide oração, não divide a palavra, não divide o púlpito. É o primeiro sintoma de uma pessoa reprovada. O único padrão usado por julgamento é o seu próprio coração. Pode passar. Número 2. Sintoma de uma pessoa reprovada: estagnação e desânimo. Uma pessoa reprovada não cresce em Deus. Uma pessoa reprovada fica a vida inteira reprovada e repetindo a primeira série, a primeira série, a primeira série, a primeira série. Continua fazendo aquelas perguntas de gente que acabou de se converter. Quer ver pergunta?
Pastor, por que Deus não acaba logo com a raça do diabo? Pergunta de novo convertido. Pastor, e o índio que nunca ouviu falar de Jesus? Pergunta de novo convertido. Pastor, o que acontece quando a criancinha que morre não é batizada? Pergunta de novo convertido. E vive naquele ciclo onde ela não cresce, estagnada e desanimada. É uma pessoa reprovada. É resultado de quê? De um estresse espiritual. Como é que funciona o estresse mesmo, gente? O estresse é a carga máxima que um corpo pode suportar sem se deformar. No nosso caso, como eu fico reprovado um monte de vezes na minha vida, eu já estou estressado, eu já desisti de ser crente. Uma vez eu perguntando para o irmão, falei, irmão, e aí? Como é que você vê a questão da santificação? Ele falou assim, eu já tô esperando a santificação, já tô aceitando a doutrina da repescagem, pastor. Falei, que é isso, rapaz? Que história é essa de doutrina da repescagem? Não, pastor, é que eu não consigo viver em santidade, eu estou achando que Deus vai buscar a igreja, mas depois vai ter uma repescagem, eu vou depois. É uma pessoa reprovada. É uma pessoa reprovada. Apesar de ir à igreja, já desistiu de uma vida comprometida com a vontade e a verdade de Deus. Eu vou à igreja, pastor, mas eu vou porque eu vou. Mas eu já desisti de viver em santidade. Uma vida estagnada. Uma vida que não frutifica. Você chama a pessoa para orar, a oração dela é a mesma reza de sempre. Não sai nada novo da boca. Não sai nada novo do coração. Nunca tem uma mensagem para ministrar. Nunca tem uma mensagem que diga, ó, Deus fez um renovo na minha vida, eu estou com um testemunho novo. Você pergunta, irmão, qual foi o milagre? Ele fala assim, não, meu milagre é o seguinte, quando eu não era nascido, a minha avó orava, falei que não, quero falar para você. Pastor, não tem nada. Não tem um mover de Deus. Não tem nada que ela diga assim, aconteceu um milagre na minha vida, pastor. Foi uma benção. Terceiro lugar. Terceiro sintoma de uma pessoa reprovada. Ressentimento e prevenção. Todo ressentimento cria barreira e constrói conflito com discernimento da vontade de Deus. Uma pessoa ressentida vai pegar o seu próprio sentimento, que ela fica ressentindo, e vai transformar ele na vontade de Deus para a vida dele. Me lembro lá em Curitiba tem a vida principal muito interessante. Se você mantiver uma velocidade determinada, 60 por hora, e você andar naquela avenida, todos os sinais vão ficar abertos. Então você manda 60, quando você chega num, abre. Quando você chega no outro, abre. E você que mora lá, depois de um tempo, você percebe isso. Você entra na avenida e vai pegar todos, mas é uma avenida longa. Pensa numa avenida longa, não um negócio curtinho. Só que no coração desse irmão, ele já tinha proposto que a vontade de Deus era ele separar da mulher dele. A mulher dele é uma benção. Ele falou, pastor, orei, Deus me deu uma direção, pedi um sinal para o Senhor. Se eu andar na Visconde de Guarapuava, eu pegar todos os sinais abertos, é uma direção do Senhor. Deus está me dando sinal verde para eu me separar da minha mulher. Falei, rapaz, você pergunta assim para ele, queridão, o que Deus quer para a tua vida? Ele diz, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu sei o que Deus não quer para a minha vida e não quer que eu ande com esse cara aí. Isso é ressentimento e prevenção. Isso é um sintoma claro de alguém que não está curado. Ele vai espiritualizar a ferida dele. Ele vai dizer que aquilo que acontece na vida dele vem de Deus. Entendi uma senhora, marido não queria falar com ela mais, uma filha foi morar na Europa, o outro foi morar não sei aonde, no Japão, nem no Skype não queriam falar com a moça. Nem no Skype. E aí, espiritualizando, no atendimento, ela quer colocar a culpa no diabo.
Eu falei, querida, vamos falar a verdade aqui, eu e você. Eu converso com o pessoal da Jocum, que vai para missões, o pastor já foi para Angola. Existe um chamado para você ir para uma missão fora do país, eu creio nisso. Mas tem muita gente que vai para fora do país em missão porque deixou uma ferida dentro de casa. Muita gente. Porque normalmente, se você acolhe teu filho, tua esposa, o teu marido dentro de casa, para que ele vai querer sair? Tem que haver mesmo um mover de Deus. Deus tem que arrancar a cabeça de Tiago para a igreja cumprir o mandamento de pregar fora de Jerusalém, Samaria, dos confins da terra. Tem que haver uma perseguição mesmo. Porque senão o povo não vai. O povo quer ficar onde? No acolhimento. O ressentimento e a prevenção é um sintoma para gente que não perdoa. O ressentimento e a prevenção é um sintoma para gente que diz assim, eu não vou perdoar de jeito nenhum. Número 4. Atitude de fuga. Gente, toda pessoa que foge, essa pessoa está ferida. O que tira as pessoas da igreja? Por que alguém esteve na igreja e não está mais? Você quer ver uma coisa interessante aqui? Levanta a mão aqui. Todo mundo que conhece uma pessoa que é crente, mas que está desviada hoje. Uma pessoa, levanta a mão. Pode levantar a mão bem alto. Agora olha para o lado. Fica com a mão levantada. Olha para o lado para você se escandalizar. Está escandalizado? Na CEPAL do ano passado, um pastor trouxe um número para a gente, ano retrasado, dizendo que para cada crente hoje que está na igreja, tem mais um crente que está fora da igreja. Tem uma igreja inteira desviada. Hoje, tem uma igreja inteira afastada. Gente que fugiu. Como é que alguém foge? Por que alguém está fora da igreja? Ó, vou dizer para por quê. Diz o seguinte, não gosto da igreja. Não gosto do pastor da igreja. Briguei com o irmão. Quer dizer, ele briga com o irmão da igreja e quem paga o pato é Deus. Eu perdeu posição na igreja, esse ministério era meu. E ele, se manda. Como diz um outro pastor, o sujeito era auxiliar do 15º carimbador dos negócios, ele perdeu o cargo e vai embora. Qual é a verdade, gente? Por que alguém foge? Por quê? Pecado. O que tira a gente da igreja é o pecado. O que tira a gente da comunhão dos santos é pecado. O que tira a gente da comunhão de Deus da igreja é pecado. Não fica pensando num pecado cabeludo, não, querido. Pode pensar num pecado assim, muito disfarçado, uma amargura, um ressentimento mesmo, uma ofensa que você recebeu e não perdoou. Então, qualquer situação de dor, física, emocional, moral, impõe uma dinâmica de quê? Gente, de fuga. E a tendência é a gente buscar o quê? É buscar o alívio, é buscar o conforto. E aí, o que a pessoa pensa? Eu vou evitar o tratamento, porque o tratamento vai doer. E aí, isso atrasa a pessoa, ela fica reprovada por muito tempo, até que um dia Deus vai lá, pega ela e traz ela de volta. Desconhece o coração de Deus e acha que ele é muito duro e decide fugir. É a história de Caim. Pode passar. E eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Olha só. Alguém que fugiu. Serei fugitivo e vagabundo na terra. Qualquer que me encontrar, matar-me-á. O Senhor, porém, então a vírgula, lhe disse, portanto, quem matará Caim 7 vezes, sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Gênesis 4. Uma pessoa que não conhece o amor de Deus, que está em pecado, ela foge. Ela acha que Deus é mau, que Deus está com um cinto na mão, está com uma vara na mão, vai dizer, agora você vai ver o que vai acontecer contigo. Desconhece o amor de Deus. Deus é um Deus que dá festa quando um pecador se arrepende. Deus é um Deus
celebra quando quem? Quando o filho volta para casa. Gente, o filho pródigo gastou metade da fortuna da família. Já parou para pensar nisso? Mata o bezerro cevado. Esse meu filho estava morto e reviveu. O que ele está dizendo, gente? Quantos já foram aqui? Quantos aqui já foram no enterro, viu o defunto lá? Onde já foram? Já viu? Quero que você faça um teste da próxima vez. Leva uma agulha. Leva uma agulha. Quando o povo não estiver olhando, pega a agulha e enfia na carne do defunto. Para ver o que ele vai fazer. Querido, sabe o que ele vai fazer? A menina até gritou. Ó, de novo. Sabe o que vai acontecer quando você enfiar na carne do defunto? Nada. Porque o morto nem age nem reage. Nem se defende, nem corre. Nem te dá um tapão, nem se retrai. Porque tá o quê, gente? Levado por uma ferida que traz morte. Pode passar. Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, repetiu dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Atos 7. Moisés estava fazendo a vontade de Deus, gente. Fora do tempo de Deus, tomando a direção de Deus. E quando ele percebe, ele acaba fugindo. E Deus nunca quis que ele fosse para onde ele foi. Jonas foge da presença de Deus. Então essa atitude de fuga, querido, seu marido não vem à igreja, o seu filho, que era crente, estudou na escola bíblica dominical, esteve aqui e hoje está fora da igreja. Ele está fugindo porque ele está ferido. Ele está fugindo porque ele está machucado, ele está reprovado, ele está traumatizado. Ele já tentou 1, 2, 3, 10 vezes e botaram o dedo dele: você não serve para ser crente. Essa pessoa está pedindo socorro a Deus. Mais um. Penúltimo. Ingratidão e crítica. A gratidão é o termômetro que mede a saúde espiritual. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não prospera. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que murmura, que reclama. Você vê o povo de Deus, é tirado do Egito, Deus vem com o seu braço forte, mas eles continuam reclamando e dizendo: quem dera eu morresse no Egito, quem dera eu morresse no deserto. Ah, é? Então vocês vão receber o que vocês estão pedindo. Vocês vão morrer no deserto. Gente ingrata é gente que só reclama. Você está trabalhando por ela, o ministério está se movendo em favor dela, o grupo pequeno está ajudando ela, e todo mundo está socorrendo e orando por ela. Essas as pessoas que mais dão trabalho para os pastores. São às vezes as pessoas mais ingratas que tem. Você vai, você visita, depois o pastor disse: eu estou mentindo aqui. Você visita, você corre atrás, você insiste, você ora, você jejua por ela, e no final ela diz: o pastor não fez nada por mim. O pastor me manda, essa igreja não é boa. Bom sempre é a igreja do vizinho. Essa igreja aqui não fez nada por mim. E você está entregando cesta básica, você está socorrendo naquilo que ela precisa, ingratidão. O ingrato transforma a pessoa num saco sem fundo. Sempre insatisfeita, nunca enxerga a solução, sempre acha o quê? Defeito. Essa igreja tem esse defeito, essa igreja tem esse defeito. Vem cá, você não consegue ver nada de bom? Para de reclamar, seu ingrato. Para de reclamar. Isso é o sintoma de alguém ferido. Pode passar. E o último sintoma: vanglória ou isolamento. Gente, que tipo de gente que se vangloria? Que tipo de gente? Que tipo de gente que diz assim: é a síndrome de Alberto Roberto, eu sou apenas o máximo. Gente, é alguém ferido. Reações, tanto a vanglória como o isolamento, são opostas na tentativa de disfarçar. Aí é que Jesus fala: é um hipócrita. O hipócrita é um fingido.
vai encobrir o quadro de reprovação e vai trabalhar que nem um doido na igreja. Torna-se insuportável devido à vanglória ou são decepados por causa do isolamento. Igreja está cheia, ele faz questão de sentar longe de todo mundo. Onde é que tem um lugar que ninguém vai me ver? Pum, senta ali. Isolamento. Se esconde atrás de ativismo, de posição de liderança, até mesmo de sua performance ministerial para compensar o fracasso moral. Porque ninguém pode saber, afinal de contas, se eu tenho vergonha. Onde é que a gente encontra isso? Se colocam como profetas, falam em nome do Senhor e manipulam as pessoas. Estou trazendo uma palavra profética para você, querido. A palavra profética tem que passar pelo discernimento da Escritura. Não cai nessa armadilha, não. Anda pela palavra mesmo. A Bíblia fala contigo com clareza. Evita a comunhão, porque os outros não tenham conhecimento da situação a qual ela se envergonha e teme que seja descoberta. Enfim, pode passar. Nosso Deus, querido, é um Deus que cura. Esse texto de Oséias, capítulo 6, diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossa ferida. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como chuva de inverno, como chuva de primavera, que regam a terra. Preste atenção, gente, esse texto. Sobre sarar a terra. É o mesmo texto de Tiago, capítulo 5. Pode passar. Entre vocês está alguém doente? Vou fazer essa pergunta aqui, olha para mim. Você está doente? Entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros, são os pastores da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Olha, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Gente, tem muita gente somatizando doença porque não se perdoa. É um absurdo a quantidade de gente que esconde o pecado. Você precisa confessar ele. O que o pastor vai pensar de mim? Vai pensar que você é gente. O que o pastor vai pensar de mim? Ele vai pensar que você precisa de cura. O que o pastor vai pensar de mim? Vai pensar que você é corajoso, que você é corajosa. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê, gente? Para ser o quê, gente? Para ser curado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem humano, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, o sol enviou a chuva e a terra produziu seus frutos. Querido, você precisa entender uma coisa. A confissão é a única maneira de você se restaurar. Eu sei que é difícil. Olha para o pastor aqui agora. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Sabe como é que era feita a confissão no Antigo Testamento? Eu vou encerrar assim. A Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ficava dentro aqui da Tenda da Graça. Aqui. Aí havia 3 tribos que ficavam aqui a norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste. Dependendo do pecado que você cometia, você pegava lá 2 pombinhas, uma rolinha, um bolinho. Aí se o pecado fosse mais grosso, pegava um cabritinho, uma ovelha. Tinha gente que ia com 2 vacas. E aí o sujeito saía lá de trás, passava no meio de todo o arraial, todo mundo olhava para o irmão e falava: nossa, o irmão pisou feio na bola. E levava para o sacrifício, era uma confissão. Davi, no Salmo 51, canta um louvor de confissão de pecado.
Querido, se você quer ser curado, ou se você reconhece que tem alguém perto de você que precisa ser curado, que tem esses mesmos sintomas de rejeição, de ressentimento, de fuga, você precisa de ajuda, querido. E eu quero terminar assim orando por você. Eu quero dizer para você que Deus é bom. O diabo é mau, mas Deus não vai te rejeitar. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus que já te perdoou na cruz. Eu quero dizer para você que você não precisa mais viver aprisionado num passado que te machuca. Eu quero dizer para você que foi reprovado em qualquer área da sua vida pessoal, emocional, afetiva, sexual, financeira. Deus é Deus que não quer te reprovar, mas Ele quer te aprovar. E você precisa tratar isso. Você precisa confessar isso. Você precisa decidir, dizer para Deus, Deus vem e sara a minha ferida. Vem e cura a minha ferida. Querido, Deus não vai te machucar. Jesus não veio para isso. Jesus veio para limpar as lágrimas e não para fazer você chorar. Olha para mim, querido. Olha para mim aqui agora. Deus não destrói vidas destruídas. Todo mundo queria apedrejar aquela moça, Maria Madalena. Todo mundo. Ninguém vai falar bem de você, querido. Ninguém vai. Todo mundo apontou para ela e disse: ela foi pega no ato. E a lei diz para apedrejar. E tu, o que tu dizes? Eu sou aleluiado com Jesus. Eu gosto dele. Porque Jesus, ele é. Jesus olha para os homens, está escrevendo na terra, levanta assim e fala o seguinte: no meu coração hoje eu fico pensando assim, o que eu faria? Eu falei, gente, não é nada disso. Chegou um novo tempo, é o cristianismo, ia botar panos quentes. Mas Jesus não faz isso não. Jesus fala o seguinte: então apedreja. Vírgula. Só quem não tem pecado. Ele não diz que todo mundo é adúltero, mas ele diz que todo mundo é pecador. Aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra e vai todo mundo embora. E todo mundo abandona, e todo mundo abandona sua pedra e deixa a mulher, ela tremendo. E Jesus pergunta o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora, Senhor. Ele diz: então, querido, você está curado. Vai, não peques mais. Você não precisa voltar para esse lugar de derrota. Vamos orar. Posso orar por você? Fique em pé em nome de Jesus, então.